Deus abençoe a sua vida, que bom estarmos aqui juntos nesse canal. Nós estamos na série chamada Pandemias e hoje nós vamos falar sobre a pandemia da intolerância, um assunto também importante dentro desse quadro que estamos vivendo. Nós podemos definir basicamente a intolerância como ausência de tolerância, falta de compreensão, também característica do que é intolerante ou repugnância, atitude, veja só, odiosa e agressiva de caráter político ou religioso daqueles que possuem diferentes opiniões. Nós podemos aprofundar a questão falando um pouco do intolerante. Primeiro, o intolerante se torna uma pessoa intransigente. A gente pode dizer uma pessoa obtusa. Sempre nas relações ele se comporta de uma forma agressiva, intransigente, dura. Segundo, o intolerante age com preconceito. Ele não está disposto a conversar nem ouvir com respeito a opinião alheia e diferente. Terceiro, o intolerante age com grosseria e hostilidade diante daqueles que adotam um comportamento diferente da maioria, ou pelo menos dentro daquilo que ele acha, no que tange a sexualidade, a vida religiosa ou a política. Por isso, nós podemos ver que em nosso ambiente da internet tem se revelado muito intolerante. As pessoas estão se manifestando de forma agressiva, elas se manifestam de forma não tão educada, em nome de alguma posição. A gente pode listar em nome da política, em nome de um partido, em nome de alguém, em nome da religiosidade, da sua denominação ou de uma ideologia de vida. Isso é muito lamentável. Constatamos até que o excesso daqueles que se dizem agir em nome de Deus ou do Evangelho sendo altamente agressivos e agindo sem amor, o que é lamentável. Algo bem diferente daquilo que a gente observa no ministério de Jesus na pessoa de Jesus. A pergunta de hoje é esta: você é uma pessoa intolerante ou você tem sido intolerante? Então responda com sinceridade essa pergunta. Eu gostaria de trazer então para a nossa discussão o exemplo de vida e ministério de Jesus, porque ele sem dúvida é o nosso modelo de vida e de jornada de existência. Não poderia ser diferente. Jesus, ao longo do seu ministério, ele sempre mostrou misericórdia, compaixão, amor e tolerância. Ele sempre tinha um canal aberto com todas as pessoas, que é o mais importante. Porque o intolerante não consegue ter diálogo, não consegue desenvolver nenhum diálogo com alguém, porque tem que prevalecer a sua opinião. Primeiro, alguns encontros que Jesus teve que foram importantes. Primeiro, ele conversou com a mulher samaritana. O texto de João 4:27, ele tem um encontro com essa mulher, um encontro muito interessante. A própria mulher samaritana tem um estranhamento da aproximação de Jesus dentro daquela conversa. E Jesus se aproxima, fala do amor do Pai. Aquela mulher é transformada e ela é abençoada, porque Jesus se aproxima sem preconceito, porque os judeus tinham, por questões históricas, problemas com os samaritanos. Desde a invasão assíria de 722, melhor dizendo, antes de Cristo, no Reino do Norte. Nesse momento, a monarquia israelita estava dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul, e tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul foram invadidos, o Reino do Norte, pelos assírios. Por isso que eles, invadindo ali, trouxeram outros povos, houve uma mistura. Então, ao longo da história, esse povo não vai ser um povo puro, por isso que os judeus têm um certo preconceito com eles. E Judá, que é o Reino do Sul, que posteriormente é invadido pelos babilônicos. E aí Jesus, então, ultrapassa esse preconceito cultural e tem uma fala abençoadora com essa mulher que é transformada. Jesus também entrou na casa de um homem chamado Zaqueu, um chefe de cobradores de impostos. O texto de Lucas 19 traz essa história tão interessante. Este homem que quer ver Jesus, que sobe numa figueira brava, Jesus o vê e diz: desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Ele faz isso com alegria. Eles têm um jantar
conversam, esse homem percebe a sua falha e quer restituir a quem ele defraudou, e a gente vê uma mudança de vida nesse homem. Jesus também vencendo esse preconceito, já que os cobradores de impostos eram mal vistos, porque dentro daquela opressão romana, eles estavam a serviço do Império Romano e era uma traição aos próprios judeus. Jesus também encontrou a mulher adúltera de João 8 num teste maldoso dos líderes religiosos. E Jesus pergunta à mulher, depois de apresentada a ele: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Jesus disse, João 8, de 3 a 11. Ela diz: não, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Note bem que naquele tempo, como hoje, as pessoas têm preconceito com as pessoas e elas acham que são melhores do que outras. Então, nós vemos o pecado é sempre pecado, há tipos diferentes de pecado. Mas aqueles homens religiosos também viviam no pecado, na indiferença, estavam julgando uma mulher adúltera, pecadora sim, mas como eles também. E Jesus tem esse diálogo com essa mulher e possibilita um caminho novo e propõe um caminho novo para essa mulher, porque ele rompeu essa barreira do preconceito e da intolerância. Jesus também teve compaixão de pessoas leprosas em tantos momentos do seu ministério, pessoas pecadoras, rechaçadas pela cultura judaica. Há o texto de Lucas 15, que o texto diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. É interessante isso. Cobradores de impostos e outros pecadores. Essa gente que ia até Jesus. É importante a gente perceber que esse é o ministério transformador. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Eles estavam preocupados em manter essa posição religiosa sem vida, mas Jesus não. Jesus estava rompendo barreira cultural, religiosa. Por isso eu queria deixar 3 conselhos para você, pensando no assunto que nós estamos pensando neste dia. Primeiro conselho vem de Tiago 1,20. A ira humana não produz a justiça divina. Tiago 1,20. Então a intolerância pode ser em alguma medida a manifestação da ira que não produz a justiça divina. Então esteja atento, pare e pense. Segundo, Paulo, se dirigindo à igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 13, no Cântico do Amor, ele diz: o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira. Olha só, não é irritável, nem rancoroso. Por isso a gente pode dizer que a intolerância não deve fazer parte daquele que experimentou do amor de Deus em sua própria existência, em sua própria vida. A pergunta que eu queria fazer a você: você já experimentou do amor de Deus? Quem experimentou do amor de Deus não pode viver essa vida intolerante. Terceiro, o conselho de Paulo à igreja de Roma: odeiem tudo que é mal, diz ele, apegue-se firmemente ao que é bom. Odeiem tudo que é mal e apegue-se firmemente ao que é bom. Então quem odeia o que é mal e se apega ao que é bom, rechaça a intolerância. Então faça isso, coloque isso em sua vida, e assim você vai viver uma vida mais abençoadora. Para enfrentarmos a pandemia da intolerância, como estamos vendo aqui, nós devemos observar o exemplo deixado por Jesus. Ele é o nosso modelo de vida. E deixarmos e guardarmos os ensinos da palavra de Deus. E isso vai nos trazer um padrão de vida muito abençoador, e nós devemos atentar para isso. Que Deus abençoe a sua vida, viva uma vida saudável. Amém.